Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje tô trazendo um vídeo pra vocês de Ben 10 Força Alienígena. E aqui conhecemos Ben, um moleque de, de 11 anos, tirou o relógio e ele foi atacado na máquina mistério do Vomax. E aqui sabemos que o Vomax sumiu. E aqui a Gwen, que ele nem matricularam direito, só tiraram a sobrancelha do Ben. E aqui a gente conhece isso aqui e o Bento chama ele de cara de peixe. Quem é esse? Não vai ser o cara de peixe, com certeza. Bom, o cara de peixe não é do mal, e sim um encanador. Ele diz que procura o Max desde o seu sumiço. O Ben coloca o relógio de novo. E quem ajuda eles? O Kevin. Que agora virou do mal. E como ele saiu de lá? Bom, não sei. Essa arma. Então, o Ben tenta se transformar em um alien. Não dá certo. O relógio muda para um relógio mais moderninho. Eu não gostei muito desse design, não. Ele vira um pouco. Ele vira o fogo fato. E taca fogo em todo mundo. E ele tem poder de regenerar. Ele dá uma porrada no Kevin. Então o Kevin se junta pra equipe. Gente, o Kevin virou do mal. O Kevin era do mal e agora do bem. Confia nele não. Tô confiando muito nesse Kevin não. Não. Vocês sabiam que no, na outra negócio do Ben 10 ninguém morria? Então, nessa aí morrem. Então, o cara de peixe morreu. Então o Ben vera o eco eco e toca uma batida aí. Eles tocaram uma batida aí de som. Assim, ó. Não sei. Eles destruíram todas as armas do Cavaleiros Eternos. E o Ben vira o Enormossauro. Tá, parei. Então, eles derrotam aqueles monstros. E eles chegam no líder dos aqueles monstros. Gente, é muito estranho chegar ali e ele falou: Você me infectou. Então tá. Pegando aquele negócio do cara de peixe. Aquilo era um rastreador que levava até um outro alien da raça do chama. Não, não era a raça de mim. Aí o Ben vira o Arrajatu. E aquilo era uma criança
E aqueles caras achavam que ele era uma ameaça, mas não era caras qualquer. Eram os mesmos monstros que atacaram o Ben. E o Kevin fugiu com a máquina mistério. E o Ben vai atrás dele com friagem. Tá, parei. É sério, parei. E o Kevin é enganado pro cara fugir com a máquina mistério. E eles viram o Eco Eco pra impedir ele. Mas ele fez tudo isso para conseguir uma peça que precisava. Mas no final a Gwen ajuda. Mas gente, é porque essa peça tinha uma mensagem do Max. Mas gente, o Kevin fez tudo isso. Não era só ele ter falado. Em vez dele ter feito isso. É, ninguém vai entender isso, né? Então, eles continuam. E ele acha um Monistar. E aparece um montão de garotas com o rosto todo feio. E ele faz a mesma coisa com a Gwen. Só que o Ben e o Kevin aparecem. Só que o Monistar tá muito forte por causa da energia da Gwen. Só que a Gwen observa dele e ele negou. Então eu odeio você. Odeio você. Então, aqueles bichos fizeram aquilo com o irmão da Gwen. E o vô Max apareceu. Aí, friagem. Aí aqueles bichos tinham aquele negócio em cima do irmão d'água. Então, começou um ataque lá. Como soberano. Então, o Max disse que era pra Gwen fazer um campo de força pra eles se protegerem. Então, adeus, Max. Então, adeus, o Max. Então, ele conhece a Julie. Ele namora com ela. E o Kevin ainda vai ficar falando asneira. Fica falando assim, o Ben tá namorando, o Ben tá namorando. É, você fica ainda aí. Quando o Ben ficar falando do você fica reclamando aí. Então chega esse ET aí, da raça do Tratê. Então ele esconde a ela e ele vira a Trópode. Só que acho que ele não vai servir pra nada. Mesmo que ele seja super inteligente.
Aí ele se transforma num arraia-jato. Aí ela descobre que é ele. E ela fala, legal. E aparece aquele mini Ultra T pedindo ajuda. Falando que o outro Ultra T tá precisando de ajuda. Aí eles voltam pra casa com o mini Ultra T. Outra coisa que acontece em outro lugar é que a vó da Gwen aparece. E ela falou que era pra ela ir com ela. E o Kevin disse: não vá não, vai ficar legal com você aqui. Quer dizer, ele disse depois, né? Então ela disse, e o Kevin disse: vai não, ficar legal com você aqui. Então ela disse: não vó, vai ficar querendo mais não. Então ela disse: ah, mas tu vai sim. Aí o, o, o Ben vira o macaco-aranha. Aí ele bota pra quebrar. O Kevin também bota pra quebrar, mas não consegue resolver nada. Aí quem bota pra quebrar mesmo é a própria. Não. Aí não resolve nada. Aí o Ben vira o Gosma. E também o. Não sei quem, isso aí. Ah, parece alguém da raça do XL8 e do Quatro Braços. Não, Fred, não é as faças de mim. Se fosse, eu falaria que as velhas faças de mim. Aí falaria que era alguém que fingiria que era o Ben. Mas não é. Eles estão achando que eles são inflatores. Então, já cai nessa, né? Então, já sabemos o assunto. O Kevin vai para salvar a Princesa Sapo. Conseguem. O Ben tenta escolher o Alien X. Só que o problema é que o acesso dele é bloqueado. Que o acesso do Alien X é bloqueado. Depois disso, uma pausa para ouvirmos o Kevin dizer que o Alien X não tá se mexendo porque tá com preguiça. Coisa é séria. Ele não se moveu desde que consertou a represa. Talvez esteja ferido ou... Não, ele tá quente. Acho que é preguiça. Caralho. cara, você não sabe de nada. Enfim, eles não deixaram ele de usar ele. Então, o Rei Sapo falou que se ele apertasse esse botão, a Terra toda ia ser destruída.
O que aconteceu? Nada, porque... Ó, o Rei Sapo falou que se ele apertasse aquele botão, a terra toda ia ser destruída. Mas ele apertou, a terra não aconteceu nada. E o Ben tentou de tudo lá e não aconteceu nada. Então ele teve que voltar com outro alien. Porque o acesso não teve nenhum jeito. E aquele cara que era dos encanadores falou que eles não podiam fazer nada. Lutar, eles não podiam lutar. Segundo, apesar dele não ter sido pai, seu pai Que eles não podiam lutar. Ó, quase beijaram. Então sugou a energia do Kai. Então voltaram a lutar e o cara lá apareceu novamente. E o Monistar também apareceu. Eu odeio você. Eu odeio você. Que o Monistar é feio, viu? Aí eles acabam indo pra outra dimensão e o Ben acaba fazendo uma coisa desnaturada que ninguém ia fazer naquele mundo, viu? Porque olha ali, coçar o bumbum. E o soberano não gosta nada disso. O soberano acaba perdendo a mão e ele usa o cipó, a vinha selvagem, pra curar a mão dele. E eles acham um portal e o soberano diz que fica lá e ele vai embora. O Ben vai embora. O Julie, ele tá continuando com você, né? Só estudando. Então eles conhecem outra versão do Ben Sashimi. Então, é às vezes faz sashimi. Então, esse é o Bido. E o Azimuth apareceu. Então, o Azimuth disse que ele não podia ficar com o Omnitrix. Não se chamar no armário, já tô fazendo friagem. Senti coisas estranhas. Então teve filhas. Eles perderam um pouco. E o Ultra T pequeno foi sequestrado. Mas eles foram atrás dele e conseguiram ir de volta.
Mas os pais dele viram ele, deixam ele de castigo, mas ele vai atrás disso mesmo assim. Os pais deles ajudam. Aquela XL8 fala que o seu avô precisa de ajuda. E quem tá lá é o doutor animal. E quem tá lá também é o nosso querido Omar. É, ele tá lá também. Então eles lutam com o doutor animal. E tá, fica tudo feliz. Ele tem que voltar. Então tá. Então, eles começam a chamar alguns aliados para começar a batalha. Chama o Tratê, chama o Monistar. Eles falaram que sim. Mas o Azimuth disse que o Ben não pode participar. Se alguma coisa acontecer, onde? Perder o Homunculus para sempre. Então por isso que ele não pode ir. Então ele assiste para deixar ele ir. Então Azimuth deixa ele ir, mas ele ele deixa o controle mestre. Ele deixa o controle mestre para usar. Então ele poderia usar o Omnitrix. E rolou uma batalha intensa. No meio da batalha, a Gwen batalha, o Ben extraiu e perdeu. E quem chegou foi o Max. Tá, não precisa dessa música não. A gente já sabe quem vai chegar é o Max. Então tá. Então começa uma reunião daqueles bichos lá.
Kevin não tá nada. E os bichos ficam tudo vermelho. Sem entender. Então não tá. Tudo volta ao normal. Porque é um novo alien. Bora. Então, ele chega na Terra e o Ben chega e fala que e o Obido, sabe o Obido? Aquele menino lá. Chegam novos inimigos que não leva a trama principal. O Kevin tenta remover, mas alguns fogem do Omnitrix, mais ou menos recupera. E ele vira o gigante. Enfim, o cara fica com o olho roxo. Fala assim, eu vou voltar. E o Ben disse, vai sonhando. Então, o que ele desbloqueia o Estrela Polar. Não sabe pra que serve, mas ele usa o gigante. E ele virou arranha-jato. E depois ele vai, negócio feio. Tá, não gostei desse design da feiticeira não. Também, por que pôs essa música aí? Então mandaram ela para algum lugar. Então viu o gato. Chamou o fantasmático. Tipo. Mas aí.
do fantasmático. O Aí o fantasmático entrou no relógio. Então, o problema está resolvido enquanto isso. Aí, um dia, alguém pediu para eles cuidarem de um bebê. Aí, o Ben disse que podia cuidar. E o Ben desbloqueou um alien chamado Irado. Livrou pra ele. E ele comeu o bebê. Aí ele salva o bebê. Como os pais do bebê. E o Azimuth usa o Omnitrix então ele prende o Ben e o Kevin e a Gwen. E ele transforma o Vilgax no Gosma. E ele sabe que sem aquele negócio de cima, o Gosma fica sem. E sem o negócio do Omnitrix, ele fica sem poderes. E ele vira um gigante. E gigante contra gigante dá super certo. E ele taca o Vilgax pra longe. E a Gwen volta no passado. Ela volta no passado onde o mundo está destruído. E a Encantress prendeu o Ben. Então ela impede que isso aconteça. E um montão de vassas de mim, não sei. E o Ben vira o irado do o Max para derrotar os cavaleiros. Então, continuando. Aí a gente continua aqui. Aquele lá era o pai do Kevin. E pegou o objeto que estava seu pai. E o Bido pegou a parte de cima do Omnitrix. Da parte de Omnitrix. Do Super Omnitrix. E ele trabalhou com o Vilgax. E com esse poder, ele poderia um montão de coisa. E ele deu uma panelada na cabeça do Bido.
E ele virou o Enormossauro Supremo. Enquanto o Ben era o Enormossauro. Então, o Ben pega o Omnitrix. Ele atira em Vilgax e Obsidian e Vilgax ficou isolado. Então, falando isso, falou que não perdeu sua única oportunidade. Então, ele colocou o Omnitrix no modo autodestruição. E era verdade. Aí finalmente o Kevin e a Gwen se beijaram. O Kevin e a Gwen se beijaram. Aí colocou e colocar. Aí ele vira o Fogo Fato Supremo. Tendo esse Omnitrix Simão, acabou Ben 10. Força alienígena. Acabou Ben 10. Tchau, galera.